Olá, sejam bem-vindos ao Papo IPM, o seu podcast de ensino em oftalmologia. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira, braço de ensino e pesquisa do Hospital de Olhos do Paraná, e chegamos ao nosso último episódio. Então você que está aqui assistindo, não perde tempo, porque as inscrições estão se encerrando para o nosso processo seletivo, seja para a especialização em oftalmologia, seja para os nossos programas de fellowship. E para encerrar, fechar com chave de ouro, a gente vai falar do programa de fellowship de uveitic, né? E tenho aqui Dr. Raoni Coelho, que é a atual fellow, e a doutora Débora Fischer. A doutora Débora, ela foi nossa fellow há algum tempo atrás e foi abraçada pelo serviço, né? Quisemos que você fizesse parte, muito pela tua competência, pela tua índole, né, Débora? E por todo o teu conhecimento. E eu vou abrir já com uma pergunta para você, Débora. O programa Fellowship de uveitic, que também contempla retina clínica, do Hospital de Olhos do Paraná, ele é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Uveitic? E se sim, qual a importância disso? Sim. Hoje o fellow de uveitic do Hospital de Olhos ele é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Uveitic num formato de fellow híbrido. Então nós temos a parte do fellow dedicado para a parte de uveitic e também a parte de retina clínica. Então, né, isso já era um formato desde 2021, então foi o ano que a Sociedade Brasileira de Uveitic reconheceu o fellow, e desde então a gente consta no site como recomendação de fellowship a se fazer da parte de uveitic. Essa é a parte importante, né? Nós estamos sobre as asas da Sociedade Brasileira de Uveitic, né? E com certeza existe todo um regimento, exigências para você ser credenciado, não basta você querer, né? Existe todo um protocolo, enfim, que, como qualquer outro reconhecimento por outras sociedades, né? Seja um fellow de retina pela Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, seja de oculoplástica, que nós gravamos aqui agora há pouco, também é reconhecido pela Sociedade Plástica Ocular. Existe todo um processo que deve ser cumprido. Então, eu acho que isso torna o fellow adequado, né, sempre em constante evolução pela exigência dessas sociedades. Raoni, você é de Minas, fez residência no Espírito Santo. Exato. Como que você soube do Hospital de Olhos do Paraná, do programa de uveitic? O que fez você escolher a nossa instituição para vir passar aqui com a gente um ano? Isso. Comecei minha vida acadêmica no Espírito Santo. Sou natural de Minas, fiz a faculdade lá e a residência lá. No terceiro ano, a gente se prepara durante a residência toda, mas o terceiro ano a gente intensifica para a prova do CBO. E eu já estava decidido que eu queria fazer essa mesclagem, uveitic com retina clínica. Procurei, segui várias opiniões, chefes lá me orientando e tudo. E eu tinha 2 R+, meus, que fizeram o fellow aqui, no IPM. Eles fizeram de outras áreas, mas me falaram: Raoni, vai lá que lá é referência. Vai lá que lá é referência. Coloquei aquilo na minha cabeça. Pesquisei sobre o serviço e tudo. Vi que era referência daqui de Curitiba. Falei, vou fazer. Me inscrevi para a prova, fiz, passei, graças a Deus eu tô aqui. Foi a escolha certa que eu tive. Tá feliz? Isso eu tenho certeza, com certeza. Que bom. Fala um pouquinho sobre a tua rotina, né? Vamos fazer aqui um bate-papo. Se quiser acrescentar algo, fica à vontade, né? A gente interrompe, porque às vezes você vai falando e vai surgindo aqui dúvida, né? Que eu acho importante enfatizar para quem está ouvindo. Então, como é que é a tua rotina? Vamos lá. De segunda a sexta, o que você faz? Enfim, conta pra gente. Tá. Minha rotina é bem atarefada, tá? A questão de horário livre, eu praticamente não tenho. O único que eu tenho é sexta-feira à tarde, que é a parte livre de todo mundo. E o restante dos meus horários todos são preenchidos. Faço muito exame complementar, tá? Angiografia, OCT, ecografia, e todos que estão disponíveis no hospital que eu tenho acesso. Eu tenho muita liberdade lá para
tanto discutir com meus colegas de córnea, discutir com meus colegas de retina cirúrgica, oculoplástica, oftalmopediatra. Então, assim, eu estou repleto lá de conhecimento e de ajuda. Segunda-feira, eu faço muito exame complementar de angiografia. É uma série de casos que eu acompanho. Segunda à tarde eu tenho um ambulatório de uveites com o Dr. Marcelo. E aí, terça-feira, de manhã, eu tenho a ecografia. Então, a manhã inteira fazendo a ecografia. Vejo diversos quadros lá. E terça à tarde, o ambulatório de uveites com a doutora Débora. Quarta-feira de manhã, os meus horários eles mesclam. Comecei fazendo laser. Fiz laser uns bons meses. Fiz muito laser. E quarta à tarde também mescla. Fico acompanhando a angiografia no Batel. Batel, para quem está assistindo, é a unidade matriz. Tá? Exato. Algumas quartas-feiras à tarde também, como neste mês, estou no centro cirúrgico para fazer injeção intravítrea. Injeção intravítrea, subtenoniana, o que for solicitado. São procedimentos ambulatoriais que você acaba fazendo. Exato. Quinta-feira de manhã eu estou laudando OCT, bastante OCT, tá? E quinta-feira à tarde eu estou no PA. É um horário fixo meu. Sexta-feira de manhã eu estou fazendo laudos para... A grande maioria são OCTs para fazer injeção intravítrea. E então, assim, durante a semana eu estou repletamente de exames físicos, de exame complementar, assim, e é muito serviço. E era o que eu procurava. Que é um volume grande. Exato. A minha residência foi assim, foi onde que eu aprendi muito. Eu falei assim, eu quero ir para um serviço que eu vou continuar no mesmo ritmo. Claro. Então, aqui eu encontrei e tô seguindo. Eu vou complementar, o fellow é híbrido de uveíte, de retina clínica e de imagem, né? Porque Exato. até um tempo atrás, eu não lembro aonde agora, em qual instituição, acho que foi em São Paulo, que começou, acho que criou, não sei se existe ainda, um fellow de imagem em retina, né? Então, de certa forma, pelo que você está contando aqui para todos, você tem uma experiência muito grande em exames complementares, o que na retina e na uveíte, né, é fundamental. Você não saber interpretar uma angiografia, né, você não saber interpretar uma ecografia, que nem sempre é um exame fácil, é um exame difícil. Para fazer uma ecografia em criança é complicado. Então, eu acho que dá solidez e dá robustez ao programa de fellow. Né? E o grande ganho também nesses casos os pacientes que a gente acompanha no ambulatório, por exemplo, que necessitam desses exames complementares, né? É o fellow de uveíte que faz. Então, a gente procura direcionar um paciente, por exemplo, que tem alguma alteração, alguma vasculite, alguma coroidite, algo que precisa de algum exame complementar, uma angiografia, ou ecografia, ou ACT, a gente procura direcionar para que o fellow da uveíte faça esse exame e faça o acompanhamento do paciente do ambulatório, né? Então, ganha o paciente, ganha o fellow por esse acompanhamento prolongado aí, né? E ganha a gente em entregar o melhor atendimento, né? Eu admiro muito quem faz uveíte, porque eu acho que é uma das áreas, das subespecialidades da oftalmologia que mais estudam e precisam de dedicação nisso, né? Você precisa estudar medicina geral e não é só a oftalmologia. Então, eu acho que todos têm meio perfil, meio calmo, assim, né? Porque precisa ter. E a questão da reumatologia, Raoni? Vocês têm o contato com a doutora Thelma, que é extremamente conceituada, chefe do setor de... Ainda chefe? Não é mais chefe. Mas está presente no setor de reumatologia de uma instituição parceira nossa, no fellowship de uveíte, junto com o Dr. Marcelo Gellen, que ajudou a formar todo esse fellow, na época que você também era fellow, né? Raoni, me fala um pouquinho sobre como é que funciona essa questão da reumatologia. Sim, reumatologia e uveíte andam juntos, né? Muito diagnóstico a gente depende deles e eles de acompanhamento com a gente também. Então, assim, no meu cronograma, a cada 2 semanas eu tenho aula juntamente com os residentes de reumatologia.
sob a orientação da doutora Thelma e sob a orientação do doutor Marcelo. A cada 15 dias, eles apresentam um caso relacionado à reumatologia com o alveite, e a cada outras 2 semanas eu apresento um caso lá do ambulatório, um caso que eles querem discutir e tudo. E assim, as discussões são enriquecedoras, assim, muito, aprendo muito com eles. E eles também com a gente. Então a gente tem esse contato muito próximo. Não falha, cada 15 dias tem a aula lá pra gente. Então, para mim é muito importante, porque até pacientes que a gente atende lá no ambulatório, eu faço muita carta pro reumatologista. Solicitando uma orientação para entrar com imunobiológico. E aí um reumatologista orienta a entrar com aí outro caso, um outro imunobiológico é mais interessante. Lá eu tiro as minhas dúvidas com eles, sabe? Vocês conseguem prescrever como oftalmologistas imunobiológicos? Vocês fazem isso no ambulatório? No ambulatório é mais imunossupressor, mais simples, azatioprina, metotrexate, a gente consegue fazer essa Isso não parte. é simples, né? Assim, eu sou retinólogo e eu posso dizer, não é algo que é minha rotina, não me sinto à vontade para prescrever isso. O fellow, o programa de fellow te dá esse conhecimento, te fornece esse background para você se sentir seguro nessa prescrição? Esta semana eu tive uma reunião com o Dr. Marcelo e ele me orientou como fazer para solicitar imunobiológico, imunossupressor, através dos documentos necessários que precisa, né, para o paciente entrar. Ele falou para eu já estar ciente, ele me ensinou tudo, como que faz, e nós já vamos iniciar para uma paciente. Eu já vou fazer o pedido para paciente. Sendo que o Dr. Marcelo ele tinha que estar aqui, né? Mas vamos lá, e brincadeira à parte, não sei se está com outro compromisso, mas é uma pessoa que agrega muito ao nosso serviço. Então você ganha essa robustez, né? Exato. Assim, eu aproveito o serviço e o paciente 100%. Deu dúvida, fazer um exame, faz comigo. Eu não deixo fazer com outra pessoa, não, faz comigo. Angiografia, OCT, ecografia, tudo é comigo. Até porque faz você fechar o teu raciocínio. Exato. Né? Você pegar o paciente do início com a tua suspeita e ir formando, fechando todo o teu raciocínio, é muito bonito isso, né? Exato. E faz, é o que eu falo, é diferente de você ver o caso e ir em casa estudar. Do que você pegar o livro, hoje eu vou ler isso aqui. Você vai esquecer a primeira situação, que você vê o caso e vai estudar, você não esquece mais. Exato. Né? São casos que marcam. Então, eu vejo isso como um diferencial, porque é algo que acaba sendo a rotina do especialista em uveíte. Você vai pegar pacientes que são reumatológicos e precisam de imunossupressão. Mas você também pega questões infecciosas, né? Sim. Fala um pouquinho, Débora, como é que é essa rotina ali do fellow de uveíte, o quanto que você, como fellow, aqui na tua época, acrescentou toda essa questão e agora, como ensinando, que muitas vezes a gente aprende mais do que como aluno. Com certeza. Como fellow, a gente tinha um fluxo muito grande também, tanto da parte de exames quanto da parte de atendimento no ambulatório com o Dr. Marcelo. Era muito enriquecedor porque conseguia fazer toda essa parte de acompanhamento, executando os exames, levando naquela época pré-pandemia, né? Então, naquela época a gente ia pessoalmente, a gente levava o paciente para reunião reumatoftalmo, então o paciente ia lá no ambulatório de reumatologia do Hospital Evangélico e a gente conseguia fazer esse atendimento pleno, era muito, muito enriquecedor. Hoje a gente consegue, pós-pandemia, um mundo mudado, né, a parte online ajuda bastante a gente e acabou que ficou assim nesse formato, que ajuda também na parte de horários, né, essa parte de horários fica melhor para a gente agregar junto com o ambulatório. Parte infecciosa hoje, por ser um hospital terciário, a grande parte dos pacientes, eles hoje, a grande maioria vem pra gente, é um caso de toxoplasmose, a gente vê diariamente, casos de toxoplasmose diversos, atípicos. Gestantes, né? Idosos, com prima infecção. Então, a gente tem sífilis, então, que hoje a gente vê diariamente casos de sífilis aumentando com diversas
acometimentos, né? E isso desde uma placoide posterior até uma coroidite multifocal, alguma coisa assim, que a gente precisa investigar um pouquinho mais a fundo, e a gente consegue encaminhar, a gente consegue ter um acompanhamento desse paciente. Nos últimos casos, a gente encaminhou para a UPA, o tratamento foi feito na UPA mesmo, de maneira hospital dia, o paciente retorna para a gente, então tem sido muito, assim, aproveitoso mesmo, muito enriquecedor. A gente fica muito feliz de ver a melhora do paciente, ele não se perde, ele volta para a gente com o tratamento, né? Muitas vezes eu falei do pessoal do glaucoma mais cedo, né, e da retina, você acaba casando com o paciente, entre aspas, né, Sim. porque são pacientes mais crônicos. Vocês vai contando, eu vou lembrando, né, da trajetória do programa Fellowship. E eu não sei eu acho que você já tinha terminado o Fellow, quando a gente fez aquele curso de UVEIT, que veio o Raul Viana, veio o Daniel, ali você fez um networking, né? Então o Fellow também propicia isso, dá essa possibilidade. Você foi depois, acompanhou. Isso é uma coisa legal, né? Que é importante. Networking hoje é Com tudo, certeza, né? É muito importante. Então você foi, acompanhou o Daniel depois, enfim. Fala um pouquinho dessa oportunidade que o Fellow dá nesse sentido, né? Abre portas, porque eu vejo assim, o ensino, claro que a gente tem a obrigação de passar conteúdo, a gente tem a obrigação de passar a parte prática, teórica, mas existem coisas que o consultório, você acompanhar ela no consultório, como os outros fellows, são ensinamentos que você acaba pegando ali, vendo, né, como é a conduta, que às vezes não existe a cartilha pronta, você vai montando a sua e você enxergando as pessoas, como elas agem, você vai agregando na sua cartilha. Da mesma forma, a parte do curso. Então, esse networking, depois você foi para lá, aprendeu também, trouxe novas coisas, agregou no Fellow. Fala um pouquinho, porque o Fellow de UVEIT, diferentemente dos outros, ele é um Fellow mais recente, né? E a gente está sempre em construção. Então, você ajudou nisso, vem ajudando, o Raoni, todo mundo que passa aqui faz parte dessa construção. Eu acho importante mencionar isso. Sim, eu estava no segundo ano do Fellow, quando a gente fez o curso de UVEITs, veio o Dr. Raul Viana, o Dr. Daniel Vitor, teve a apresentação de casos, foi muito enriquecedor, foi um curso excelente, com excelentes profissionais, os melhores da área. Acaba que, com certeza, essa parte de networking é muito importante, participação em congressos é muito importante para se conhecer as pessoas, trocar ideias, é muito engraçado. Eu lembro, no último congresso, assim, que a gente estava todo mundo trocando casos com o celular e trocando imagens, e o que você acha que é, o que acha que não é. Então, essa parte é muito enriquecedora de você conhecer outras visões, né? Porque cada um tem uma visão um pouquinho diferente, vai agregando no caso, ou já teve uma experiência que pode adicionar no teu caso, que você, às vezes, não conseguiu ter essa visão. Então, com certeza, é muito enriquecedor ter essa parte de você, através do SBU também, né, que todo ano a gente tem o congresso, e esse ano nós tivemos o congresso internacional aqui no Brasil, o Congresso Internacional de Inflamações Oculares, foi aqui no Brasil, então a gente tinha mais de 60 países participando. Né? Então... E isso é abrindo porta, né? Acho que foi segunda-feira, a gente cruzou no hospital e você me abordou, tá tendo a possibilidade de um estudo multicêntrico. Isso. Então veja, isso com certeza começou lá atrás, é uma construção, né, que você obviamente criou, mas que foram as portas se abrindo provavelmente a partir lá de trás do curso, enfim. Então é bonito ver isso. Não é todo o serviço que tem a possibilidade de fazer uma endocianina, fazer um contraste misto. No SUS a gente não tem ali, mas você tem a endocianina de grande angular, né? Sim. Como é que isso agrega no teu dia a dia? Porque eu acho que eu uso um pouco de endocianina quando a gente fala na retina, serosa central, uma polipoidal, mas para UVEIT eu vejo que tem cabe muito mais na UVEIT, né? A multimodalidade. Você falou que você tem a possibilidade de dar laudos, enfim, mas nem sempre
as tecnologias mais avançadas estão disponíveis no SUS. E aí você entra ali na matriz, na unidade matriz, onde você tem tudo isso. Fala um pouquinho dessas tecnologias diferenciadas que o nosso serviço oferece para o fellow de UVI. Exato. Tem, na minha carga horária, geralmente nas quartas-feiras, em alguns meses, eu acompanhei no Batel, parte da retina. E lá tem todo o aparato que um oftalmologista precisa de ponta, né? É a Disney do retinol. Ali qualquer coisa que você quer ou precisa tem. Então, assim, desde o diagnóstico mais raro até o mais comum, é muito rico você ter ali de imagens de última geração ali. Tanto procedimentos quanto os aparelhos tecnológicos para a questão de imagem. Então, para mim, foi um choque de realidade, porque eu não tinha acesso a tanta aparelhagem e com tecnologia. Então, eu já estou me acostumando já e deixa a vida mais fácil, né? E o diagnóstico mais bonito também. E até a condução, a gente estava falando desse estudo multicêntrico que provavelmente vem acontecer com punções, né, vítreas, enfim. Você tem a possibilidade de acompanhar isso também? Porque eu sei que você faz, né? Você tem conduzido sim. Isso. O fellow tem essa oportunidade? Tem, a gente tem total liberdade para a gente acompanhar tanto de uveíte quanto de retina e até as outras subespecialidades também. Os colegas são todos solícitos, os staffs também, toda dúvida, porque a gente está na uveíte e na retina clínica, mas é muito agregado também alguns diagnósticos com córnea, igual eu falei, oftalmopediatria. Então, assim, a gente tem que ter um networking aí com os outros colegas que vão agregar muito no nosso diagnóstico. E até o fato de ter fellowship em praticamente todas as áreas da oftalmologia acaba direcionando para vocês, né? A oftalmopediatria chega com a IJ ou qualquer outra. Exato. Né? Até a questão do pronto atendimento lá também do SUS, chega muita coisa de uveíte lá. Uveíte anterior, uveíte posterior, putóxo, ou então um diagnóstico ainda indeterminado. Então a gente, assim, o tempo todo a gente está envolvido com tudo. Então isso é interessante. O pronto atendimento é uma porta de entrada grande para o uveíte. Muito. Eu aprendo muito com ela aqui. Mas até na própria condução, né? Eu lembro de quando eu era residente, fazia plantão do Dr. Marcelo falar, puxa, é uma uveíte anterior, a primeira vez que está tendo, se precisa investigar, se não precisa investigar, né? Quais os exames, para não sair pedindo exame à toa, exato, né? Então fazer a investigação direcionada, né? Até onde o pseudopop realmente está desconfiando de BC ou não, enfim. E eu acho que o pronto atendimento, e vocês passam isso, né? Passam por isso. Vocês fazem plantão também. Sim. Plantões que às vezes fazem parte da escala, às vezes são plantões remunerados, mas que eu vejo ali o pronto atendimento como uma porta de entrada grande, né? Diferenciação do olho vermelho, né? Até onde o uveíte, e chega muito, né? Chega. Esses dias a gente estava eu estava conversando com a doutora Luciane, acho que ela foi falar com você sobre esporotricose, que estava tendo um surto na cidade de esporotricose, enfim, estava chegando o olho vermelho, enfim, a gente foi lá, direcionou, conversou com os residentes, com os fellows, porque a gente sabia que ia começar a chegar, né? Sim. Então, eu vejo como o pronto atendimento como um local onde se aprende muito, principalmente em que é retina clínica e uveíte, né? Você, preceptora, acho que você, por favor, fale, eu estou falando aqui, mas eu quero que você fale um pouquinho da importância disso, porque aqui, acho que isso não foi falado em nenhum podcast ainda, nenhum episódio. Sim, os fellows têm plantões, mas sempre tem um preceptor de background. Né? Sempre tem um preceptor, sempre tem um sobreaviso de retina, sempre tem um sobreaviso de oculoplástica, né? Você faz parte, você é chefe de plantão, sempre tem um suporte. Eu acho que isso é o grande diferencial. Fala um pouquinho disso, da tua experiência. Você faz plantão toda semana. Sim, com certeza. O pronto atendimento, ele é a porta de entrada desde o olho vermelho clássico até casos de trauma muito mais complexos que exigem aí uma cirurgia de emergência ou algo assim, e com certeza, todo fellow que passa no plantão do pronto atendimento tem chefe 24 horas ali por dia para auxiliar em qualquer dúvida que tenha durante o plantão.
não só o chefe do plantão do dia, mas também nós temos os retinólogos de plantão. Nós temos as subespecialidades muito acessíveis, caso a gente precise de alguma subespecialidade, como oftalmoplástica ou mesmo a córnea, quando a gente precisa de um transplante de córnea de urgência também, a gente consegue acionar aí de uma maneira muito fácil e solícita com os colegas. É muito enriquecedor. Eu costumo falar, assim, para os residentes e para os fellows que o pronto atendimento ali é um lugar que, com certeza, eles devem se sentir seguros em fazer um plantão, porque eles estão resguardados por profissionais. Agora com a ecografia, né? Desculpa te interromper, mas como eu falei, vocês vão falando, vai lembrando coisas. Tanto o programa de ensino quanto a instituição, ela está sempre em evolução. Então, na minha época não tinha isso. Hoje em dia, você ter ali... Chegou um paciente que está desconfiando de endoftalmite e ter a possibilidade de fazer uma ecografia na hora, né? Muda totalmente, não só o diagnóstico, mas a condução e o prognóstico. Prognóstico, Então, e a gente conversa muito, porque o teu dia de preceptoria é meu dia de sobrevisa de retina, então a gente conversa muito. Sim. Então eu acho que é uma constante evolução e que o Hospital de Olhos do Paraná e, consequentemente, o Instituto Professor Moreira sempre está em busca, né? Sim. E também, assim, o aprendizado, a gente sabe que o pronto atendimento é um atendimento diferenciado, mais voltado para emergência, mas com certeza são casos que no teu dia a dia de consultório você vai se deparar com casos semelhantes, né? E você já ter essa base de você ter passado por casos semelhantes te dá mais segurança de você fazer o manejo e tratamento, né, de uma maneira ou outra. Então, a parte dos plantões são essenciais, com certeza, na formação. Show de bola. A gente está esgotando o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, né, que interromperam a agenda para estar aqui. E vou deixar para você, Débora, em teu nome, no nome do Marcelo, fazer o convite para quem está assistindo, olhando e pensando em fazer fellowship em uveíte e retina clínica e em imagem de retina, em vir fazer parte do nosso time, se inscrever, às vezes vir fazer um estágio, por favor. Com certeza. Eu fui a primeira fellow do serviço, só tenho a agradecer toda a oportunidade, que hoje eu sou a preceptora do serviço e eu cada dia mais sou grata por isso e aprendo com isso. Tenho certeza que o fellow que for se inscrever não vai deixar de tirar proveito do hospital, assim como o Raoni está tirando o máximo proveito do hospital. Então, é um fellow híbrido que a gente vai mesclar a parte da uveíte, a gente vai mesclar a parte da retina clínica e os casos integrados a gente vai discutir com outros profissionais das outras especialidades. Então, eu tenho certeza que vai ser um fellow enriquecedor de todas as maneiras, vai te dar autonomia de atendimento aonde você for ter consultório. Com certeza é um fellow que vale muito a pena ser feito. Posso falar porque eu fiz. E com certeza estou muito feliz, sou muito feliz. Tá valendo a pena, Raoni? Com certeza. Concordo em número, gênero e grau com o que a Débora falou. Perfeito, muito bom. Agradeço a você que assistiu a cada episódio ou que assistiu a alguns dos episódios já publicados e ressalto aqui, vou terminar da forma que eu comecei. As inscrições estão se encerrando, aproveitem a oportunidade para vir participar do nosso processo seletivo, seja em especialização ou programa fellowship, para fazer parte do nosso time. Obrigado.